Bem-vindos a mais um podcast sobre filosofia da linguagem, apresentado para o projeto 2 do curso de letras da UTFPR, sobre a regência do professor Gustavo Nishida. Eu sou a Rafaela, aluna do curso, e temos aqui com a gente um convidado. Eu sou o Gabriel Bordim, eu estudo jogos digitais faz 4, 5 anos, eu não sei bem. Eu trabalho como game designer e programador de um projeto nomeado temporariamente Kurama, e acho que nós já... Nosso podcast é a última parte do mini curso sobre filosofia da linguagem, que foi introduzido primeiro com os materiais escritos, depois com videoaulas mais específicas sobre cada um dos pensadores que a gente vai discutir aqui. E a ideia do podcast é ser uma conversa mais fluida entre eu e o Gabriel, que é uma pessoa que, além de tudo, um grande amante da filosofia, da discussão. Por que eu escolhi filosofia da linguagem? Primeiro que foi um desafio para mim, tudo isso, porque a ideia do projeto justamente era a gente escolher qualquer coisa do curso, tal, para conseguir algo que a gente tivesse conhecimento para conseguir passar para os outros. E, obviamente, que eu não fiz a disciplina de filosofia da linguagem ainda, então eu fui atrás de uns planejamentos e tudo mais. É um conteúdo que sempre me interessou bastante, então eu acredito que seria um diferencial a trazer para a nossa disciplina e para o nosso projeto. A gente começa discutindo Platão aqui, por uma ordem cronológica mesmo, da mesma forma que nós discutimos durante todo o minicurso, falando sobre o diálogo de Crátilo, que discorre sobre a justeza dos nomes. É um diálogo entre Crátilo, Hermógenes e Sócrates, no qual eles começam a questionar os nomes dos objetos e de onde que vieram, e se são humanos e tudo mais, como a gente já viu. E aí a gente abre um questionamento. Da onde que vem o nome das coisas? Por que isso aqui se chama mesa? Por que aquilo ali se chama sacola? Primeiro, não bata na mesa, senão você vai estourar o áudio do seu podcast. Mas, segundo, eu acho que ele provém de algo antes de tudo, né? Antes de realmente existir qualquer tipo de comunicação, a gente precisa de alguma forma apoiar na realidade. Então a gente precisa que as coisas tenham um significado padrão para que a gente possa de alguma forma comunicar o que a gente quer. Então eu acho que ele provém dos primórdios da comunicação, quando as pessoas começaram a racionalizar a forma como elas interagiam com elas mesmas, no caso. Começaram a tentar mostrar o que elas viam e padronizar o que elas viam com base no que os outros também viam, né? Então, acho que as palavras são essa forma de padronização de uma ideia distinta, porque querendo ou não, a gente não pode ver a mesma coisa, né? Tem também a questão de que o social nas palavras é muito importante, como as pessoas vão utilizando de formas diferentes dependendo do contexto em que elas estão inseridas, e isso muda bastante nossa linguagem também. Então, além dessa forma de uma conexão do visual, do que eu vejo, do que você vê, a gente tem que levar bastante em consideração o social que molda a forma com a qual as palavras vão evoluindo, né? E aqui eles falam no texto sobre uma figura chamada legislador. O legislador é a pessoa que dá os nomes, mas ela é uma pessoa, como um marceneiro, ela tem a formação para dar os nomes. Então, a natureza segue o mundo das ideias, assim, igual o marceneiro constrói uma mesa. Seguindo o mundo das ideias, ele faz uma mesa. O legislador, seguindo o mundo das ideias do nome, ele dá um nome certo. O que você acha que dá para fazer uma relação entre alguma figura? Eu acho que isso se correlaciona entre todas as profissões, né? De certa forma, tudo que você faz é uma análise de padrão. Então, qualquer coisa que você vai criar ou fazer, ela tem regras dentro dela que você tem que seguir para que aquilo seja aquilo. Né? Então, acho que a palavra segue um mesmo viés de que, querendo ou não, pelo mais abstrato que seja, pelo menos para mim, que não entrei dentro da parte sintática da parada, é muito abstrato, mas com certeza quem está dentro desse âmbito consegue ver uma correlação entre a forma com qual as palavras são colocadas, né? Quais sílabas são juntas, sei lá, as letras. Acho que agora a gente passa para discutir um pouquinho sobre Santo Agostinho, que fala, separa o trivium do quadrivium, que são os dois grandes grupos de arte. O trivium sendo as artes da gramática e o quadrivium as artes da matemática.
Eu até podia tentar explicar as artes da matemática, mas essa parte aí eu não li. Eu li só a que me cabia. E o Trivium é formado pelas 3 grandes artes da linguagem, né? A gramática, a dialética e a retórica. A gramática é a primeira, por conta da constituição da oralidade. Depois veio a dialética, porque Santo Agostinho identificou que a gramática tinha uma falha, que é todo mundo pode falar o que quiser sem os outros saberem se é verdade ou não. Então, a dialética busca a veracidade do discurso. E, por último, a retórica, que seria uma maneira sedutora de falar, assim, como um professor fala, domina a classe por meio de uma fala, ou como um advogado faz a condução por meio da forma de dizer, só que isso acabou sendo cooptado para o mal. Ou música, talvez. Música também, a arte de discursar de maneira sedutora, que levaria os ouvintes para o caminho do bem. Teremos que lembrar que Santo Agostinho ainda é um santo e tudo para ele é a visão do céu. Pra mim parece um pouco contraditório você querer separar essas duas coisas, porque querendo ou não, toda arte que provém da escrita também tem um tanto de matemática nela, né? Querendo ou não, a música ela ainda é metrificada, ainda é feita pela frequência, querendo ou não, a poesia ela ainda é metrificada e os números se envolvem dentro de tudo, assim como o campo da imaginação da escrita se envolve dentro de tudo. Acho que são coisas entrelaçadas, né? É difícil de separá-las assim. Pelo menos eu não consigo enxergar isso. O negócio que você estava falando sobre a retórica e a arte, eu não tinha pensado por esse lado e eu acho bem válido. E aí, por fim, tem o Diálogo do Magistro, no qual Santo Agostinho deixa claro que a linguagem é um sistema de sinais. E aí se pressupõe um conhecimento prévio. Que tudo que você vai falar, você tem que ter um conhecimento prévio para você conseguir articular aquilo. E aí ele abre o caminho da alusão, que diz que a linguagem ela só faz alusão às coisas e não fala sobre elas no mundo real, assim. E o real conhecimento só vem da experiência. E é uma mudada bastante da água pro vinho, que acho que quando ele percebe que a retórica está sendo desvirtuada e tudo mais, ele acaba, sei lá, parece chutando balde e fala: esse conhecimento é só pra experiência. Vai lá, galera. Não, mas eu acho que é uma realização, assim, é uma epifania, tipo, porra, nada significa o que realmente a gente acha que significa, né? Tipo, eu acho que em todo momento da vida de alguém, ou pelo menos da pessoa mais curiosa, há essa epifania de que nada é de fato aquilo que a gente diz, né? E ele nem é aquilo que a gente vê às vezes, né? Não tem como a gente saber 100% o que ele é de fato. Então não tem como a gente se referir àquilo com exatidão, porque a gente não sabe o que é, né? A gente está limitado aos nossos sensos, então a gente não consegue concretizar realmente uma ideia tão conceitual assim. A gente pode passar para Rousseau. Ele diz bastante coisa sobre o fato da linguagem diferenciar os homens dos animais e sobre hemisférios também, que fala que enquanto no hemisfério norte a natureza era mais hostil, tinham invernos mais rigorosos, a linguagem se tornou mais áspera e mais exata para atender melhor as necessidades do ambiente. E ele fala que no hemisfério sul, enquanto os homens desse hemisfério não frequentemente enfrentavam as dificuldades da natureza, a língua se tornou mais melódica, mais macia, calma. Eu acho isso meio esquisito. Eu acho que faz todo sentido, sabe? Se você parar pra pensar principalmente no brasileiro, sabe? Ou tipo, na diferença das regiões, né? Do Brasil mesmo, e como as pessoas se comunicam. As partes do Brasil que são mais quentes e mais sociáveis, ou seja, você precisa ter uma relação mais forte com as pessoas que vivem ao seu redor para conseguir realmente sobreviver. Periferia, né, no caso. As pessoas são mais soltas, elas têm mais um gingado, assim, na voz dela, no jeito que elas falam, elas têm as gírias e tal, tipo, que encaixa nesse swing, assim, sabe? Então, tipo, acho que faz todo sentido, dá pra relativizar com diversas coisas, né? Ele faz com o clima que isso. Eu creio que por ser algo muito palpável, sabe? Tipo, é algo que acontece em todos os lugares, então você consegue notar uma mínima diferença, né? E querendo ou não, faz sentido as pessoas saírem mais quando é um clima mais calor, né? Quando é um clima mais agradável, assim, a pele e tal. Então, e sair mais faz as pessoas serem mais sociáveis, logo se comunicar mais, logo falar de um jeito diferente, então... Aqui ele fala também sobre a linguagem e a tirania. Eu sou um pensador da liberdade. Ele diz que a linguagem nasceu para ser livre e que nos estados distópicos, no qual tem um líder tirano, as falas dos tiranos elas são vazias, porque a nossa fala ela tem que servir para expressar o nosso sentimento. Quando está num estado distópico, no estado tirano, o sentimento do povo é um sentimento de liberdade, isso segundo Rousseau, claro. E aí como o tirano ele fala palavras
de não liberdade, palavras de guerra, palavras de ódio, não transmite a sensação do povo, o sentimento do povo. Logo, é uma linguagem vazia. Eu sou robô do Bolsonaro, né? Sim, quando algo vira só uma reprodução em massa, quando você esvazia a parada de significado do que ela realmente queria trazer ali no fundo, né? Tipo, qualquer bordão eles abraçam, sabe? Qualquer bordão eles abraçam e usam tanto seco aquela parada de significado e pra eles viram um grito de guerra, sei lá. Só que a guerra não é deles, é de uma outra pessoa. Então é por isso que eu acho que falta o significado, né? Porque não é um significado interpessoal, assim, digamos, né? Ele é um significado que interessa a outra pessoa e aquela pessoa luta sem saber por aquele significado. Pô, é gado, né? Vai vivendo, assim, acho que pelo sentimento de querer fazer parte, de ter uma identidade, e daí pega uma identidade pronta e transforma como sua também, né? Claro que isso ligado aos fatores de serem pessoas, em sua grande maioria, escrotas, mas acho que esse sentimento de querer fazer parte de alguma coisa pega muito forte, né? Eu acho que também isso encaixa na falta de senso crítico, né? Que infelizmente isso não é ensinado nas escolas. É tentado, mas nem sempre é um sucesso, né? Isso intensifica muito o pensamento enviesado. Você não processa as informações que chegam até você. Então, você só reproduz. E quando ele é enviesado... Eu acho que é isso. Se o pensamento ele for enviesado, falta sentimento nele. Porque não tem uma intenção genuína vindo de dentro para falar aquilo, tá ligado? Mas às vezes se o seu viés, o que você tem na sua fala, é um viés que você tem que você absorveu por si mesmo. Ah, sim, né? Mas é justamente Porque essa tudo que a questão. gente fala tem viés. Porque tudo que a gente fala, da forma que a gente fala, tudo é político. Então tudo tem um viés. Mas é que, assim, são vieses, dá pra considerar diferentes vieses, né? Tem o viés do pensamento, que você absorve aquela ideia, deglute ela e daí talvez tira alguma coisa. E tem o viés de reprodução, que daí você só ouve e reproduz. Eu acho que o viés de reprodução, você só... Nesse sentido que eu quis dizer enviesado, assim. Faz sentido. Mas na parte mais ampla da palavra faz sentido. Podemos passar para o pensamentinho do Heidegger. Ele tem a frase icônica que diz que a linguagem é a morada do ser. E é bom relembrar sempre que para Heidegger, antes de tudo, o homem é. E por meio da linguagem, o pensamento se coloca a dispor do ser. Então a gente é, aí a linguagem chega e fala pro pensamento aí, ó, você, o ser, vocês são só a raça, comunica por meio de mim. Você fez uma cara, você discorda do que eu disse. Eu acho engraçado só como as coisas se relacionam, né? Porque, assim, o Jung fala basicamente isso em outras palavras. Ele fala que o consciente se comunica com o subconsciente. Ele é a ponte entre o eu e o não eu, que o não eu seria o subconsciente, tá ligado? Então, tipo, foi por isso que eu fiz essa cara. Especialmente dos filósofos, às vezes eles dão uma teia de aranha, assim, tipo, um vai ligando no outro e tal, e são formas diferentes de representar a mesma coisa. Na grande maioria das vezes. A filosofia da linguagem aí, ó. É isso que eu estudo, né? Você pega isso o que já foi estudado e saca. E o Heidegger, ele... Não sei se aos certos os filósofos também trazem uma pontinha sobre isso, mas até onde eu estudei eu não reconheci. Outros filósofos falando especificamente sobre gestos e expressões como parte da linguagem. E possuindo um papel fundamental na comunicação, isso eu achei que é algo meio óbvio hoje em dia, parando pra pensar com a nossa cabeça de 2022, mas acho que no meio da filosofia demorou a ser colocado. Ou pelo menos eu não achei. Não, mas eu imagino que deva ter sido sim, porque... E agora, parando pra pensar, eu acho que Jung deve ter sido bem inspirado nisso daí, porque ele também fala isso de outra forma, né? Esse que ele coloca como outros, além da linguagem, né? O Jung coloca como símbolos, né? Que são formas das pessoas, justamente como a gente começou e como a gente repetiu antes, são formas das pessoas entenderem o que é uma coisa a partir de outra coisa, né? Que todo mundo entende que é aquela coisa. Essa foi uma das piores frases que eu já vi, mas deu pra entender. Isso eu já comentei com você, já te ouvi discordar, quero ouvir você discordar de volta. Ele diz que a poesia é a forma mais autêntica de comunicação, porque como a língua é independente do homem, mobilizar as palavras para trazer uma ênfase que elas não trariam normalmente, mas para expressar um sentimento, é uma forma de mitigar a falha da linguagem, segundo Heidegger. Então... eu já discordei disso, mas recentemente eu estava fazendo um trabalho sobre como reduzir o texto
nos jogos, porque é uma coisa relativamente atual, né? A gente vai ter que se adaptar. Jogos de tabuleiro. E uma coisa que eu passei por perto é que o que ele fala é que a poesia é a forma mais autêntica, certo? E agora eu concordo com isso. Porque qual que é a ideia? O texto, ele é a forma que deixa menos lacunas de interpretação. Agora, o que eu acho estranho? Porque ele fala a poesia, e a poesia ela é o contrário disso. Né? A poesia ela deixa centenas de formas de você conseguir ler aquilo e interpretar baseado na sua vida. Né? A gente sempre se identifica de alguma forma. E eu acho que o texto ele é, querendo ou não, utilizado em todas as outras formas de comunicação. Então, se você for fazer o teatro, você vai pegar um roteiro e você vai ler o roteiro antes de fazer. Se você for fazer um filme, também vai ter um roteiro. Os personagens falam. Falar é texto, sabe? Então, tipo, se você for fazer um jogo, o jogo vai ter diálogos, ou ele vai ter descrição de itens, etc. Então, não discordo nem concordo, sabe? Muito tipo, pelo contrário. Você consegue passar sentimentos diferentes, de formas diferentes, com mídias diferentes, e todas elas englobam texto. Então, de certa forma, tá certo, porque todas elas englobam texto, e você sempre usa o texto para diminuir ou aumentar, né? Você pode controlar isso, a legibilidade, não é a legibilidade, é o entendimento da coisa, né? Tipo, o quão vago é aquilo, o quão, não vago de que não dá para entender, mas o quão você pode interpretar, tão longe você pode ir na sua interpretação. Né? E assim como qualquer outro tipo de mídia, eu acho, e de arte. Então, não sei como colocar. Não é nem simplesmente. Com certeza uma reflexão válida. E aqui esse último ponto eu acho que você vai gostar. A linguagem precisa se desprender da prisão da gramática. Porque a partir do momento que você separa o sujeito do objeto, eu sou o sujeito, o objeto é o que eu estou segurando, a garrafa de água, o ser humano não se vê como parte do objeto. E então, um combate contra o isolamento do ser. Aí, enquanto a gente se continua afirmando esse negócio de eu e o outro, vai continuar sendo eu contra o outro. Tem algumas coisas para falar sobre isso, né? A primeira é que, bom, a linguagem ela é algo indomável. A gente não escolhe como as palavras vão mudar, né? São a natureza, digamos assim, que faz as palavras mudarem. Hoje em dia a gente contrai muito as coisas que a gente fala do que a gente falava antigamente. Né? Então, tipo, ele não tem que ter esse viés de linguajar, porque o importante é que você entenda, sabe? Essa é a lógica que a gente leva na comunicação diária, essa é a lógica que a gente devia levar para comunicação de conhecimentos, e essa é a lógica que a gente devia usar para tudo. Não tem por que a gente querer fazer algo rebuscado, sendo que fazer isso a gente só está tirando o acesso de pessoas para chegarem até aquilo, sabe? Se for só por isso, né? Porque a gente pode fazer isso por outros motivos, assim, a gente pode querer fazer algo conceitual e tal, e é sempre válido, mas ao mesmo tempo não tem o porquê haver essa dicotomia. Essa separação. Essa separação. Outra coisa é que a divisão do eu como um todo, né? O tal do panteísmo, você não pode se enxergar fora do todo, ele é uma coisa que preenche as pessoas de forma espiritual. Todo ser humano tem que ter alguma coisa que incentive ele a viver, inspire ele a viver, né? Então isso é a fé, entre aspas, né? A espiritualidade ali. E eu acho que você se considerar parte de um todo faz com que a sua vida importe para todo o resto. Né? Então é uma parada que te faz pensar também mais no outro. Porque se o outro depende de você e você depende do outro, você tem que fazer o outro se sentir bem. E eventualmente a outra pessoa vai fazer você se sentir bem também. Então pode ser que seja uma influência, que seja por conta disso que as duas coisas se relacionem, pode ser que não. É aquele negócio de... É uma das coisas. Né? O que faz a gente separar o eu do você e às vezes colocar em posição de embate, a linguagem é uma das coisas que reitera esse embate, e aí, beleza, a gente resolveu a linguagem, e aí? E todo o resto. Mas eu ainda acredito que seja um ponto completamente válido para trazer para pensar novamente, que a gente estava falando de a mesma coisa sobre outra perspectiva e com outras formas de dizer. Por falar em outras formas de dizer, a gente passa para Nietzsche.
que dá uma quebra no padrão que a gente estava vendo aqui. O Nietzsche, ele já começa dizendo incisivamente que o ser humano não possui domínio sobre a linguagem e por isso não tem domínio sobre a verdade. Não possuímos nada mais do que metáforas. Ele fala de algo chamado o encanto da gramática, que é uma ilusão de que o homem pode ligar a palavra ao objeto. E a linguagem não pode ser aprisionada em um conceito. Pergunta pra ele, mas Nietzsche, se a linguagem não é tudo aí que você tá falando, o que ela é? Aí fala, é um enigma. O Valeu falou, não posso responder, eu não sei o que é. E que tudo que a gente tenta falar sobre linguagem pode ser meros comentários, mas a gente nunca vai definir, e tudo que existe é uma metáfora e, por conseguinte, interpretação dessa metáfora. É que entra justamente num paradoxo, né? Porque a linguagem ela é feita para definir as coisas. E aí você usa a coisa que você usa para definir as coisas que definem as coisas. Então, como que você vai definir a linguagem a partir da linguagem? Entende? É tipo impossível. Então é tipo querer explicar a vida pós-morte, sabe? Tipo, você vai falar, talvez coisas que façam sentido, que não façam sentido, mas no fim das contas você não sabe se é verdade ou não. Sabe? Então, tipo, a gente pode dizer que a linguagem é uma forma de comunicação. Não tá errado, mas também não tá certo. Não é só isso, mas ao mesmo tempo também é isso. E aí ele fala da estabilidade da língua, que ele diz que o ser humano precisa dessa visão de verdade. E por isso o ser humano em si vai se unir meio que inconscientemente para manter a ilusão de verdade que eles têm. E ele entende que essa ilusão é necessária, porque senão o mundo vai virar um caos. Mas que ao mesmo tempo é preciso ir além e que todas as vezes que o homem criou alguma coisa foi porque alguém negou essa estabilidade. Sim, na verdade o homem ele age a partir da instabilidade, né? Então, tipo, se eu não tô confortável com alguma coisa, eu vou fazer, geralmente eu vou fazer alguma coisa para mudar essa coisa, né? Porra, era justamente tudo que a gente tava falando até agora, na real. Tipo, o Nietzsche não muda as coisas, ele só tipo, muda a chega... forma com a qual ele fala. Ele chega e fala, tipo, ó, para de tentar definir, tá ligado? Eu vou dar uma falando aqui só de brincos, mas para de tentar definir. Então, tipo, é aquilo, são coisas que não podem ser ditas que são verdade. A gente não tem como saber que algo é verdade, porque a gente não tem capacidade de ver a verdade. A gente não tem capacidade de saber, na verdade. Pode ser que seja verdade, só que a gente não consegue saber, porque a gente não sabe se tem mais coisa além do que a gente está limitado a fazer. Então, ele basicamente diz, ó, como a gente tem esse limite dos sensos, a gente não consegue passar deles de alguma forma. E uma das sensações que a gente não coloca ali, mas que seria o sexto sentido, né? É a nossa consciência, né? É o sexto sentido não é, mas é que parar e pensar, tipo, pô, isso daqui poderia acontecer, né? Devido aos fatos que estão acontecendo agora, isso daqui tem chances de acontecer. Probabilidade. Tá, uau, sexto sentido. Então, tipo, também é um sentido que nos prende as coisas. E a linguagem provém desse sentido, né? Então, tipo, assim como a gente não consegue explicar muito bem os gostos, tá ligado? Que a nossa boca sente. Tipo, azedo, tem vários tipos de azedo diferentes, sabe? O azedo que pega aqui, o azedo que pega lá. Então, eu acho que é a mesma ideia, assim. Tipo, a gente nunca vai conseguir explicar, a gente tenta deixar o mais simples possível para que todas as pessoas consigam ter essa sensação de segurança, de que elas estão no mesmo lugar que as outras, né? É isso que o que eu acabei de falar do conceito de religiosidade, na verdade eu tinha falado de espiritualidade, se eu não me engano, é a mesma coisa, né? Você precisa de uma verdade para se apoiar ou de alguma coisa que te deixe se sentindo confortável para você continuar vivendo. É do ser humano isso, é inegável. Sim. E Gottlob Frege, eu fiquei tão maníaca com o pensamento desse cara que eu parei, fiquei escrevendo e medium.com/Rafaela Giovannini, ele fala sobre sentido de referência matemático. E um dos primeiros filósofos da linguagem, e matemático como a grande maioria dos caras que começaram com esse pensamento de linguagem, que eu acho interessante de frisar. E ele tinha a vontade de explicar a aritmética de maneira analítica, falando sobre, sem a utilização dos números. E aí ele percebeu a mesma coisa que todo mundo, que é que a linguagem é falha. E o primeiro questionamento que eu tenho para ele fazer é:
Explicar aritmética de uma forma analítica é muito uma coisa que você tentaria fazer. O que passa na cabeça de um louco que tenta fazer isso, esses negócios diferentes? Eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas têm uma curiosidade tão grande que elas querem saber tudo. Sabe, elas acabam se aficionando em algum ponto específico da humanidade ou da sociedade ou de um estudo específico de alguém, elas destrincham aquilo de uma forma que elas sabem fazer. Sabe, às vezes não é a área delas, não é aquilo que elas fazem, mas elas conseguem correlacionar as coisas que elas fazem com as outras áreas. Então elas conseguem tirar visões que as outras pessoas não têm de algo que as pessoas já viram, né? Então ela consegue contribuir de uma forma diferente, né? Eu acho que... já vou criticar já de novo. Eu acho que é isso que também é um pouco fora da academia, né? Além da linguagem não acessível, é a desvalorização de visões de fora, né? Não estou falando que você precisa aceitar tudo como verdade, e sim que você precisa ponderar as outras coisas para poder enxergar as outras coisas que você já viu de formas diferentes. A questão é um limiar entre você não aceitar tudo que vem de fora e ter a ideia de que você não detém toda a verdade do mundo. A academia não é o único lugar que tem verdade. E aí ele tenta discorrer sobre a ideia de igualdade entre objetos. E ele traz toda uma reflexão sobre o planeta Vênus, que pode ser visto à tarde de véspera. É o exemplo que ele usa, que eu acho que é um ótimo exemplo. Que, independendo do contexto que você está visualizando o mesmo objeto, ele pode ter uma forma de representação diferente. Ou seja, a nossa referência, quando a gente fala Vênus ou Vésper, é o planeta em si. O planeta que está lá girando em volta do Sol. E os sentidos são as formas com as quais a gente pode usar para se referir. Seja Vênus, seja Vésper, seja Fósforo, que ele usa ali também. E aí ele também usa da matemática, para usar do sentido de referência nas sentenças, quando a gente utiliza isso, fazendo uma correlação entre a nossa oração com a equação matemática, né? A gente tem a ideia de que 2 é igual a 1 mais 1, pois eles possuem a mesma referência, que é 2, falam sobre o mesmo objeto, com 2 sentidos diferentes. Mas 3 vezes 2 é diferente de 3 vezes 1 mais 1, pois o sentido e as formas de representação apresentam são sentidos diferentes. E isso eu achei algo muito relacionável, assim, eu fiquei bem pirada na representação matemática da linguagem. Olha, eu acho que é só colocar um parênteses aí no meio que tudo se arruma. Sim, é verdade, mas não tem parênteses. Eu discordo dele. Porque assim, por exemplo, imagina, eu pego uma caixa de fósforo e aí eu digo, nessa caixa de fósforo tem 50 fósforos. E aí eu pego 50 fósforos e boto do lado da caixa. Qual que é a diferença? A diferença é que uma tem uma caixa e o outro não. Sim, mas tipo, perante a sua consciência e ao poder utilizável da parada ainda é a mesma coisa, não? Não, porque eu posso levar uma caixinha de fósforos pra sair, fumar no mão e acender meu cigarro com fósforo, ou eu posso encher a minha mão de fósforo e vai ser mais difícil de carregar. Ah, tá bom, foi um péssimo exemplo. Então eu vou te dar um outro exemplo. Eu pego uma bolacha e eu quebro, eu pego essa bolacha e deixo ela do lado. Agora eu pego outra bolacha e eu quebro essa bolacha em 4 pedaços. Se você comer a bolacha, não vai ser o mesmo tanto? Não, porque os farelos vão cair. Você não facilita pra mim. Sim, as Por isso aqui tá coisas questionado. perdem um pouco do significado delas quando elas são diminuídas ou aumentadas, né? Quando elas são aumentadas, o significado delas se perde no meio das outras coisas, né? Então ela acaba se juntando com outra coisa e mudando o significado dela. Quando ela é dividida, o significado dela não é por inteiro, então não dá pra você ter certeza de que aquilo é aquilo. Mas, em suma das coisas, tecnicamente a bolacha Ainda é a a bolacha. bolacha, né? Então, tipo, a forma como a bolacha é vista não é a mesma, mas a bolacha ainda é a mesma. Tá ligado? Então, tipo, sim e não de volta. 5 ponderações. Então a gente pode falar um pouquinho sobre o Russell. Ele fala sobre teoria de descrição, conhecimento por contato. Parte do Russell é uma parte teórica mais densa, que eu sugiro que vocês vejam a videoaula, se vocês quiserem entender melhor. Mas a gente pode falar um pouco sobre como a gente forma as frases que nos vêm à nossa cabeça e informações que podem ser inferidas, que como a gente usa um termo que traz uma informação, a gente não precisa reiterar com outro termo que traga essa mesma informação. Então, uma forma que a gente pode ver de
de raciocinar para fazer a nossa linguagem ser um pouco mais fluida e menos densa com informações desnecessárias. O que você acha que a gente tá fazendo atualmente, tipo, em forma de comunicação, ficar repetindo isso de linguagem, ou ser muito prolixo? Nós estamos se comunicando errado. Sim ou não? Por que A gente discorrer? está se comunicando errado, mas eu acho que não tem relação com essa forma de escrever, né? Não é porque a gente não racionaliza o que a gente fala, né? Até porque a fala é uma coisa rápida, se a gente tivesse que racionalizar, eu acho que seria menos rápido. Eu acho que o conceito de aplicação desse, por exemplo, seria em um jogo de carta, por exemplo. Um jogo de carta no qual você precisa escrever um mini texto dentro de uma carta. Você pode pensar qual é a forma mais curta de passar mais informações para que você tenha que o seu jogador leia menos, porque justamente a gente não sabe mais se comunicar, a gente não sabe mais ler, a gente não sabe mais fazer nada, porque a gente tem redes sociais, a gente não precisa mais viver a vida, então a gente vive a vida de um outro lugar, né? De um ambiente virtual, e acaba que a gente perde esses costumes, né? De conseguir ler e de conseguir realmente socializar, né? Então a comunicação é afetada, mas eu acho que não se encaixa. Se encaixa na forma que a gente consegue resolver, né? Um pouco isso, mas não justamente é um motivo para isso acontecer. E falando em forma de comunicação e tal, já puxei aqui para um Wittgenstein, que tem uma frase muito icônica, que diz que sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar. Ele traz a noção de jogo de linguagem, ele também é um dos filósofos da linguagem mais importantes. E ele informa que a linguagem varia seu significado de acordo com o contexto, e para isso ele traz a metáfora do besouro numa caixa. Tem uma roda, todo mundo tem uma caixa e cada um não pode ver a caixa do outro, e aí falam para as pessoas: o que você tem aí é um besouro. E beleza, todo mundo tem besouro, mas um tem um besouro do mato, o outro tem um besouro rola bosta, o outro tem um besouro preto, o outro tem um besouro amarelo. Então são objetos diferentes, são coisas diferentes, mas todos entendem por besouro, e talvez se eles vissem a caixa do amiguinho, que tem outro besouro de outra marca, eles não conseguiriam afirmar com tanta veemência que aquilo é um besouro também, né? E a solução que ele dá para essa treta aí toda é que nós devemos jogar um jogo de linguagem, onde coloca-se um besouro em evidência e coloca ele como um significado coletivo para todo mundo. Pega o besouro ideal e fala que isso é um besouro, e então são criados acordos e soluções para esse problema. Então, quando você quer saber o significado de uma palavra, a coisa mais fácil de se fazer é perguntar pra pessoa que falou. Porque, beleza, você tá jogando seu jogo de linguagem no seu contexto social, na sua inserção, na sua bolha. Eu tô jogando o meu jogo de linguagem com as pessoas que estão próximas de mim e tudo mais. E a gente entende que existem diversos tipos de besouros. Mas, a partir do momento que tenha um besouro mais em evidência, acho que dá pra fazer certas inferências de, esse daqui é parecido, mas é de uma outra cor e tal. Mas acho que hoje em dia isso tá muito retido nas pessoas. Acho que elas têm uma ideia de um besouro específico, não conseguem verificar, tipo, diferentes nuances no que elas têm e ver, ok, ainda é isso que está sendo falado, mas com uma cor diferente, com uma forma diferente. Nossa visão de mundo, ela impacta bastante na maneira que a gente comunica. Isso pode gerar falhas ou isso pode gerar arte? Olha, eu acho que depende do que você está falando e quando você está falando, né? Porque, por exemplo, eu posso te dizer assim, eu tenho uma folha de papel. A folha de papel, o que pode variar na folha de papel? O tamanho, a cor, a grossura, né, espessura, sei lá, etc. E se eu falar para você, eu tenho uma árvore. Puta, o que pode variar numa árvore? Milhões de coisas. Na real, eu acho que são mais 6 lá, como é que é? Dicotiledônia, monocotiledônia. Aqui tem conhecimento de tudo. É mais um podcast. Então, tipo, depende do que você tá falando, né? Tem certas coisas que eu consigo referenciar pra você sem a diferença entre essas possíveis coisas ser muito relevante. Por exemplo, eu posso falar pra você, pega uma vassoura, e daí você chega num lugar e tem 25 vassouras. Você vai pegar uma vassoura que você acha que consigo usar. Porque, tipo,
do tamanho, do cabelo e do não sei o que, não vai fazer tanta diferença, tá ligado? Ela vai servir pro mesmo propósito. Pode ter uma diferença ali, uma é de varrer chão, a outra é de varrer tapete, mas é mínima, sabe? Então, tipo, ela não vai afetar tanto o que você quis dizer, o que você quis pedir ou fazer ou transmitir, né? Seja lá o que você esteja fazendo. E ao mesmo tempo, quando, né, que você tá falando isso? Porque quando você tá numa conversa de bar, você não vai descrever aquilo que você tá falando, que você tá fazendo, com todas as palavras, com todas as letras que você precisa para poder dizer o que você realmente quer dizer. Igual como você faz num livro. Tem coisas que estão escritas num livro que demoram um capítulo de 30 páginas, que podiam ser escritas em 2 páginas. Se você cortasse... que estão aí para mostrar que é verdade. Se você cortar os arredondamentos, né, as voltas que as pessoas dão tentando explicar aquilo de diversas formas diferentes, em vários âmbitos diferentes, dando diferentes exemplos, né, o conceito ele vira mais básico. Eu acho que depende. E assim a gente vence os filósofos e as teorias que a gente tem, e aí eu quero te perguntar o que tem aí na tua cabeça, pensando. Pode ser um ponderado geral, pode ser algo que você acha que ninguém falou aí, que você quer falar? Olha, eu fico muito intrigado com a forma com a qual a gente se comunica, e é uma coisa que eu penso muito sobre, mas eu acho que é uma coisa que já foi muito pensada sobre também, não é como se fosse trazer algo super novo pra cá. Mas é algo que não tem uma definição, né? Eu diria que para cada pessoa diz uma coisa e a pessoa que ouve aquela coisa interpreta outra coisa. Então, se eu falar uma coisa para você e só você ouvir, vai ter 2 interpretações daquela coisa. Se eu falar para você e para mais 5, vai ter 7. Matemática. Então, a gente não consegue nunca repassar tudo que a gente quer a partir da nossa comunicação base. Porém, a gente consegue aproximar as pessoas do que a gente quer dizer, ou sentir, ou mostrar, se a gente colocar a pessoa naquele lugar. Então, eu diria que a gente consegue talvez amplificar o poder da palavra, ou seja lá o que for, a partir das outras artes, né? Então você consegue fazer uma leitura ficar muito mais intensa com uma música, por exemplo. Ou você consegue fazer uma leitura ficar muito mais intensa sem leitura. Porque o show don't tell, né? O mostre e não fale, então você consegue colocar coisas visualmente, falam coisas para as pessoas sem realmente escrever alguma coisa ou dizer alguma coisa, também é uma forma de comunicação, e é uma forma de comunicação diferente. Ela consegue chegar em lugares que a linguagem não consegue, bem como a linguagem consegue chegar em lugares que as outras coisas não conseguem. Então eu acho que, apesar de tudo, utilizar a linguagem, há formas diferentes de você atingir uma mensagem. Se você quer fazer uma pessoa se sentir feliz, provavelmente você vai fazer uma música. É o jeito mais fácil de fazer uma pessoa dar uma rebolada, sabe? Então, se você quer fazer a pessoa se sentir tocada, você pode ir para um filme, você pode ir para um livro, você pode ir para um jogo. Você pode ir para uma música também, hein? A Faroeste Caboclo. Sim, então, todas as artes tocam em todos os âmbitos, só que de formas diferentes, atingindo coisas diferentes e puxando para lados diferentes. É muito mais fácil você chorar vendo um filme do que ouvindo uma música. Pra você, por exemplo, né? Porque eu acho que pessoas tendem a achar coisas diferentes mais fáceis de se emocionar, por exemplo, ou de se assustar, ou de tudo, né? Todas as sensações. E é isso, eu vou dizer que só vou deixar o meu merchan aqui, que eu gosto muito dos jogos porque eles são a mescla de todas essas coisas, né? Então você tem o audiovisual, você consegue ter uma cutscene, você consegue ter lá o seu livrinho, que pode ser o texto, os diálogos, né? Tudo isso de alguma forma, não é narrativa. E você consegue ter a parte interativa, que é algo que as outras formas de comunicação, não só formas de comunicação, mas artes, eu acho, não conseguem atingir sempre, né? Por exemplo, o teatro, às vezes ele faz, né? Consegue atingir, mas, por exemplo, um filme não vai conseguir. Ele vai te atingir de forma passiva, né? Ele vai te fazer pensar depois, refletir sobre aquilo, mas ele não tem o poder da interatividade para te fazer, para te ajudar na imersão, né? Então, além lá do som, do visual e do tudo, a gente ainda tem o poder de colocar a pessoa em algum lugar. Então, acho que corrobora com tudo isso que a gente falou agora bastante. Acho que é isso. Um negócio que todo aluno de letras aprende no primeiro período é sobre a comunicação das abelhas. Tem um documentário específico lá,
Não lembro certo o que é. Tô no quinto período agora, já passei essa fase. Mas é sobre a forma de comunicação base que os animais têm, que é por biologia. Assim, eu acredito que os animais que não se comunicam de forma... Na verdade, de forma biológica, todos os animais comunicam, os feromônios e tal, mas que não tem a biologia como a principal forma de comunicação, eles têm essa limitação. A comunicação das abelhas, das formigas, dos insetos menores, assim, que têm colônias, né, elas são extremamente diretas, extremamente duras, assim. Assim como o Rousseau fala sobre diferenças entre os hemisférios por conta de necessidade de colaboração e tal. Então, só trazer mais esse adendo aí, que eu sempre fiquei um pouquinho noiada com a forma com qual os animais se comunicam. Então a gente encerra o nosso mais um podcast. Lembrando que todas as outras partes do nosso mini curso estão disponíveis no Classroom. E provavelmente isso daqui vai estar no YouTube, então na descrição lá para ter algumas informações também. Demais, obrigada por ter ouvido a gente até aqui. A gente tinha bastante coisa para falar. Acredito que um podcast assim traz uma voz maior. Bom, espero que pessoas ouçam isso. Então. Mas aqui no finalzinho do episódio para dizer que eu perdi o finalzinho da gravação. Então, com um pouquinho de ruído, porque não consegui fazer o microfone funcionar direito, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e recomendar para que procurem os mini cursos dos meus colegas, que eu garanto que devem estar finíssimos. Obrigada pela atenção e até mais! Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Sei fazer uma transição de um para outro. Tá bom, pode sim. Quer que eu faça uma transição pra você? Segundo tópico. Chua, sai do portão! Churros! Fique de boa. É o Tchucão. É o Tchucão.